Metalinguagem, um caso para professora Adriana Túlio e Literatura Teima. Enzo, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito interessante e que existe em todas as artes, que é a metalinguagem. A metalinguagem é a linguagem que fala sobre si mesma. No vídeo Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai aparecer algum card por aí, a gente conversou sobre o processo de escrita do Brás Cubas. Ele comentava sobre o que ele escrevia, sobre a recepção do leitor, sobre o seu cansaço ou não. Então, o tempo todo, ele falava do seu escrever. Nesse momento, tem um trechinho aí. O senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para este mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave, e aliás, ínfimo, porque o maior defeito desse livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Sobre essa metalinguagem, também a gente tem... Nossa, metalinguagem aparece muito na literatura. Escute esse fragmento do poema do Drummond chamado O Lutador. Em O Lutador você vai ter a ideia de que o escritor, o poeta, a ideia do gênio inspirado não é uma realidade. Se o cara tem um prazo para entregar o texto, ele tem que cumprir. É um trabalho, tem horário. Inclusive, eu já ouvi histórias de autores que contam a sua rotina e é uma rotina de bater cartão na própria casa, para que não se percam esses prazos, essa questão do escrever. Quando se fala em inspiração, não, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Veja o início desse poema do Drummond. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco, se o fosse, teria o poder de encantá-las. Mas, lúcido e frio apareço e tento apanhar algumas para o meu sustento, num dia de vida. Para o meu sustento, o trabalho do poeta é conseguir as palavras adequadas para o que ele precisa fazer em um dia de vida. Tem um outro poema que é belíssimo, chamado A Procura da Poesia. Esse poema, um tiquinho mais longo, no começo ele vai dizer: se você está procurando a poesia, não faça isso, não faça aquilo, não faça. Ele diz, é todo negativo o início do poema. Só que na metade ele torce e diz: faça isso, seja delicado, deixe que a poesia venha. Vamos ouvir. Procura da poesia. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece, nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso efusão lírica.
tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me revele seus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas. Ele de sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues, não percas tempo em mentir. Não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e melancólica infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou, não era poesia. Que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los, sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita, como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras. Ainda úmidas, impregnadas de sono, rolam no rio difícil e se transformam em desprezo. Essa antologia foi selecionada pelo próprio Drummond. Muitas vezes a gente fala de antologias que são feitas e refeitas. Essa, ele selecionou, portanto, depois de 1962, que é o ano desta, ele produziu muita coisa. O Drummond faleceu totalmente lúcido em 1987, 13 dias depois que sua filha Julieta morreu, filha única. Então tem muita coisa boa produção do Drummond depois disso. Mas essa antologia é incrível. Bem, perceberam? O poeta falando da palavra, a linguagem falando de si mesma. Isso, metalinguagem. Ouvimos há pouco Memórias Póstumas, o senão do livro, né? Por que o livro era ruim, leitor? Brás Cubas nos acusa, e aqui Drummond falando. Mas é importante que a gente fale sobre as outras artes. Então vamos ver como as outras artes se observam, se questionam, se apresentam. Então vamos começar pela pintura, um quadro muito conhecido pela sua importância, que é Las Niñas, As Meninas, de Velázquez, Diego Velázquez. As Meninas é um quadro de 1656. É considerado um quadro barroco. Está no Museu do Prado, em Madrid. Vai aparecer aqui o quadro em algum lugar e aí vocês tentem acompanhar as referências. Esse quadro tem 3,18 metros por 2,76. Então, aquilo que a gente não conseguir enxergar, acredite em mim que está lá. E aí, por favor, procure. Vai ser a melhor foto, a melhor imagem que eu conseguir. Mas procurem olhar também essa imagem, se vocês não conhecerem o quadro
ao vivo, eu não conheço. Ele é cheio de detalhes, como o barroco é. Mas o que é mais importante para essa questão da metapintura é do lado, olhando o quadro virado para vocês, aqui, tá? Do lado direito, o Velázquez se representando, pintando essa grande tela. Quem está sendo pintada é a infanta, filha do rei. E repare nos detalhes, agora o detalhe é sobre o quadro, não sobre a metapintura. Tem um espelho aqui no final e há um casal representado no espelho. O olhar da menina para fora do quadro representa, tá olhando para alguém, é uma garota, uma garotinha. Seria o casal real, existe essa análise, tá? O casal real representado no espelho. E o Velázquez olhando para fora também. Olhando para o casal real, é possível. Olhando para nós, para quem vê o quadro, é possível. São aquelas possibilidades interpretativas que o objeto artístico nos dá quando tudo aquilo que você prova pelo objeto artístico, tudo aquilo que provamos pelo livro, pelo texto, é possível. Mesma coisa aí no quadro. E a metapintura é essa discussão que o Velázquez levanta, né? Quando ele pinta a si mesmo, pintando um quadro, o próprio quadro que está sendo pintado ali. Certo? Belíssimo, esse quadro é belíssimo. É belíssimo. É todo o ateliê pintado atrás. Você tem uma figura que a gente não sabe se ela está entrando ou está saindo naquela escadinha que tem lá no fundo. Ali dentro tem um cachorro que também está olhando para fora. Existe o grotesco e o belo, o claro e o escuro. Todos os opostos do barroco estão ali presentes. É uma loucura. E com essas dimensões deve ser muito impressionante. Bem, metapintura. A pintura refletindo sobre si mesma. Aqui. Só uma coisa. Ô, Adriana, e se o cara nem pensou nisso que você tá falando? Nem pensou, fez lá alguém pintando, mesmo que seja a cara dele, ou então o escritor falou sobre as palavras, mas não importa. Se o texto é prova daquilo que se interpreta sobre ele, não importa. Quando o escritor publica algo, ou qualquer artista joga sua arte para o público, a arte não pertence mais a ele. A arte pertence ao público. Você está dizendo então a tal da coisa da obra aberta? Não, a obra aberta, quando o Bertolt escreveu, ele põe limite. Ele fala, é aberto na medida em que o que se interpreta pode ser provado pela obra. Não é que vale qualquer coisa, porque senão você não tem mais produção, você não tem mais arte. Vale qualquer coisa, você não tem mais arte. Tá? Então, vale aquilo que é possível, passível de ser visto, de ser lido a partir daquela obra, tá bom? Então, não importa se pensou ou não, está lá. Vamos lá. Sobre a fotografia, como é que seria então a metafotografia? Você já pode pensar. A metafotografia seria uma foto fotografando a si mesmo, uma foto discutindo a questão da foto. Exato, é meio que por aí. O grande cara eu não sou do meio da fotografia. Daí eu vou caminhar pelo que eu estudei, né? Eu admiro demais Roland Barthes. Ele é um francês, semiólogo, e faleceu em 1980, produzindo muito. Faleceu num acidente, foi atropelado saindo do Collège de France, que era onde ele dava aulas. E a última obra, que é uma obra póstuma, ele já estava produzindo, é a Câmara Clara, em que ele vai discutir o que esse espaço externo, a gente está falando do momento da foto, né? Não da foto digital, mas em que a foto era ainda processada na câmera escura, né? Gente, olha, eu não sou velha,
mais ou menos velha. Mas eu tive isso em fotojornalismo, de entrar, de usar um material fotográfico, de pôr o filme, perdão, no roletezinho, de passar lá no ácido acético, não sei o que. E tem gente que faz isso, né? A gente vê esse filme, muito fotógrafo gosta desse jeito de trabalhar. Enfim, retomando aqui. Então ele vai discutir isso. Nesse livro Câmara Clara, ele vai mostrar vários aspectos da foto, né? A quem pertence a foto? Ao fotografado, a quem fotografa? A foto é um objeto por si só? Essas discussões, embora não tivessem as imagens, foram abordadas por Walter Benjamin no começo do século XX, numa obra chamada A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Vou colocar aqui embaixo, também vai aparecer o livro, né, em que essa obra está, né, Obras Completas, volume 1. É uma obra belíssima, porque ele vai mostrar como a obra de arte quebra a aura da pintura, por exemplo. Quando você tem a pintura no museu, você tem a Mona Lisa lá no Louvre, você vai até lá para ver a Mona Lisa. Essa é uma experiência. Só que você tem reproduções 1000 da Mona Lisa. Não na tela, não estou dizendo isso. Depois que foi fotografada a obra de arte, ela pode se esparramar e pode, inclusive, haver interferências nela. Uma vez eu lembro que eu fiz um curso em que a professora chegou com tudo quanto era material escolar, era uma matéria de uma pós. Giz de cera, lá, canetinha, lápis de cor, tinta guache e tal, e com várias cópias da Mona Lisa, em xerox. E a proposta era que interferência você faria na Mona Lisa. Eu travei as 4 rodas. Porque pra mim era como olhar o sagrado e interferir no sagrado. Aquilo que oh meu Deus. O dadaísta. O que fez o bigodinho. Eu vou deixar o nome aqui embaixo, tá? Que eu vou lembrar. Tem esse probleminha, né? Esquece as coisas. Mas eu vou lembrar que naquele momento foi como quebrar mesmo a sacralidade do quadro. O Benjamin vai levantar essa discussão, né, com o advento da fotografia. Ele não demoniza a fotografia, ele só faz pensar, que é o que o Romain Barthes faz também. Faz pensar sobre a fotografia, né? Ele não é um fotógrafo, ele é um pensador, inclusive ele tem uma obra metalinguística maravilhosa, que é o Fragmentos de um Discurso Amoroso. Esse livro, eu me lembro de que na época que eu fazia letras, não tinha grana para comprar livro. E na biblioteca da USP tinha 2 volumes. Não parava lá, não parava, porque eram verbetes. O dicionário é o melhor exemplo de obra metalinguística, porque você vai ter lá a palavra e os significados dela, né, e as possibilidades. Então esse livro do Barthes, né, Fragmentos de um Discurso Amoroso, vai aparecer aí também. Eram verbetes, e eu me lembro de que, assim, ele escreve de uma forma... Falam que a escrita dele é sensual. E eu acho que é mesmo. Eu lembro que o verbete da espera era uma coisa. Se vocês quiserem, coloquem aí. Se vocês quiserem que eu conte qual é o verbete da espera no Fragmentos de um Discurso Amoroso, eu conto. Porque ele é... A espera às vezes é melhor do que o que vem depois. Por quê? Porque ela envolve emoções e ele narra uma história, né, de espera, que é incrível. Bem, então, temos aí Roland Barthes, a Câmara Clara, tá aparecendo, é um livro incrível, tem mais de 170 fotografias, eu acho, não tenho certeza do número, mas é muita imagem. E o Fragmentos de Discurso Amoroso entra na metalinguagem. Aí cinema, metacinema, o cinema que fala de si mesmo. Cinema Paradiso. Muitos de vocês devem conhecer essa obra de arte
É uma produção que é franco-italiana, né? E a gente tem uma pequena cidade na qual um menininho que faz catequese, né? E é coroinha da igreja e tal. Ele sai da igreja e vai correndo pro cinema. E tem um senhor lá que opera o cinema e tal, então aquelas latas de filme e tal. E aí ele fica junto com esse senhor. Só que os filmes, eles só podiam passar, né, no cinema, as pessoas só podiam assistir depois que eles fossem censurados pelo padre. O senhor, né, que chamava-se Alfredo, eles não deixavam o menininho ver. O menininho via que o padre estava assistindo, mas ele não deixava o menininho ver o que o padre censurava. E esse garotinho vai para a cidade grande e vai se tornar diretor de cinema. Quando o senhor Alfredo morre, a mãe dele liga e conta, venha para o enterro. E aí, lá, o senhor Alfredo havia deixado o material que o padre tinha censurado. Ele colou as imagens e deixou aquele material como uma herança para o rapaz, para o menininho, que agora já era um diretor de cinema famoso e tal, deixou aquilo pro menininho assistir. Meu, é de chorar, de o filme acabar e você continuar chorando. Assistam ao Cinema Paradiso e escrevam pra mim o que estava naquela lata que era a censura feita pelo padre. Não é pornô não, tá? Não chegava isso na cidadezinha. Mas é tão emocionante, é tão lindo. Fica pra vocês. Então, de novo, cinema, falando do cinema. O filme mostrando o cotidiano de uma pequena cidade que, aqui no interior de São Paulo, pequenas cidades tinham uma salas em que as pessoas levavam a própria cadeira para assistir aos filmes. Cinema é incrível. Cinema falando do próprio cinema. Teatro. Gente, teatro eu pesquisei demais e não encontrei. Então eu vou fazer um chuncho para vocês entenderem. Lembram-se do filme Shakespeare Apaixonado, que ganhou o Oscar em 1998? Shakespeare Apaixonado vai contar a história de Romeu e Julieta, mas vai contar no filme a montagem. Como, na verdade, a gente vai ter uma situação lá em que mulheres não podiam atuar, né? A Julieta vai acabar sendo interpretada por uma mulher, porque quem fazia os papéis femininos eram meninos antes de mudarem a voz, antes da voz engrossar. Só que no dia da apresentação, o guri lá vai apresentar uma voz grossa. E aí não tem como, e uma moça acaba interpretando. A rainha, na época era Elizabeth I, a rainha virgem e tal, vai ter que interferir. O filme é lindo, apaixonante, uma coisa louca também. É Hollywood, tá? O Outros, né, Paradiso é mais filme de arte. Esse não, esse é Hollywood, mas é bacana você ver a montagem da peça, a correria, o que eles faziam e tal, só homens, só barbados lá, fazendo os papéis, como as lutas eram coreografadas, e o teatro era assim. Então imaginem se tivéssemos ali um teatro encenando uma montagem, né? Aí teríamos um metateatro. Amores, metalinguagem é isso, a linguagem que se dobra sobre si mesma, a linguagem que se observa, que se explora. Dentro de todas as artes, a gente vai ter essa meta-arte, tá? Uma arte que observa como a arte se constrói. Escrevam para mim, contem outros exemplos que a gente pode explorar, sobre os quais a gente pode conversar. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem, deem seu like. Acho que eu falei tudo. Muito obrigada por estarem aqui e
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!